seu som fica desligando do nada. Então vamos falar para você, eu já passei por isso e sei quais são as desgramas que acontecem quando o som está parando do nada, né? Você aumenta o volume, o som para, desliga. E com isso, meu amigo, meu som queimava demais. Nesse vídeo vai ser para você. Vamos falar 4 características que pode estar acontecendo isso, viu? Fica até o final do vídeo. Tenho certeza que uma dessas coisas pode ter certeza que é. Só peço a você, antes de começar o vídeo aqui, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, você que gosta de dica de som automotivo. Todo dia estamos aqui para fazer no vídeo. O que é que eu falei bem? Fazendo vídeo, porra. Dê seu like e deixa teu comentário se o seu som. Como é que teu som tá? Né? Se tu já passou muita raiva na vida. Então, vamos lá, meu amigo. E uma das características que pode acontecer, né? Uma das causas que pode estar parando o seu som é a fiação. Faz uma revisão, cara, né? Faz uma revisão do seu som, principalmente cabos RCA, alimentação, vê se tá apertado, né? Aquelas partes ali do modo, né? Aperta bem na chave. O bom é você tirar e ver se tem alguma crosta, alguma coisa, né? E dar uma raspada. Um exemplo, você pega o fio, né? Tá descascado aqui, você pega uma faca e você tira aquela crosta, né? Geralmente cria uma crosta, ou pode ser verde, ou pode ser preta mesmo, cria uma crosta e dá uma raspada no fio e você conecta tudo de novo. Dá uma raspada lá dentro também no conector do seu modo que pode estar acontecendo, né? No meu caso aconteceu muito isso, né? Era crosta, né? Geralmente quando a gente bota o som dentro do carro, né? Principalmente no carro, quando você viaja, fica trelando, acontece muito isso, folga tudo, que até vamos falar sobre isso. Né, sobre danificar os módulos também, né, com a treladeira chamada, né, para você que bota o modo ali de trás da caixa, meu amigo, dá uma treladeira da bexiga. Então, você tem que olhar, né, fazer toda a revisão, dá trabalho, né, dá trabalho você tirar cada cabo ali. Uma coisa que eu digo para vocês, sempre desconecta a sua bateria, né, não faça nada, que se um fio encostar no outro, meu amigo, pode queimar seu som todinho, né, pode até dar fogo no seu carro. Então, toda vez quando você for fazer alguma revisão no seu som, desligue a bateria. É muito importante você fazer isso, viu? Eu mesmo já quase queimei meu som. Só não queimou porque não era o dia. Mas eu fui fazer alguma coisa, esqueci de tirar a bateria, só viu, pá, dá aquele pipocão. E dependendo do seu som, 12 volts, ele queima fácil, viu, papai? Vai esquentando ali e vai queimando tudo. Então, muito cuidado com o som automotivo, essa questão de 12 volts. Viu, papai? Primeira coisa pode ser a fiação. Faça toda a revisão nos fios, ver como é que tá. E sempre troca os frios. Frios, ó. Tô muito bom hoje. Sempre troca os fios, né? De tempo em tempo, né? Veja se está antigo, né? Que às vezes pode roubar corrente no seu som, essa questão do fio antigo. Dá caro. Olha uma coisa que eu digo para vocês: som é bicho, quer dizer, cabo, fio é bicho caro. Fio também, fio de menina, assim. Criança também é caro, mas fiação de som, você pensa que é barato, meu amigo. Só quem sabe o tanto é quem já montou um som, caro, viu? Primeira coisa, fiação, faça uma revisão dos fios aí. Segunda questão também é a alimentação, entendeu? Veja se sua bateria é o tamanho do seu som pad. Eu sempre digo aqui, né? Soma todos os seus modos. Se você tem um modo de 3.000, outro de, só um exemplo, né? De 2.000. Então some os dois, que dá 5.000, né? Soma os dois ali, mais com mais. Então você divide por 20. Vai dar uma amperagem, um exemplo. 5.000, só um exemplo. 5.000, até anota, vem aqui na calculadora, ó. 5.000, né? Se você tem 5.000 de modos, divide por 20, né? Vai dar 250 amperes, né? Para seu som. Geralmente a pessoa, quando tem um som desse aí, bota uma fonte de 150. Então, não está matando toda a potência do seu som, né? Você tem que ter aí pelo menos duas baterias de 150, né? Que dá 300 logo, para sobrar uma coisinha, entendeu, gente? Se o som estiver parando demais, pode ser a alimentação. Mas uma das causas, eu até vou falar no final do vídeo, no meu som parava por causa de uma coisinha. E no final do vídeo eu vou falar para vocês. Fica até o final, meu amigo. Tem mais dicas aqui para você. Vai aprendendo aí, porque com certeza pode salvar você. Você tem que ver, né? A segunda coisa, como eu falei para vocês, alimentação, se é do que o seu som está pedindo, né? Precisa para alimentar, viu? Alimentação no rabo do seu som, porque grave é bicho que chupa energia, meu amigo. Ave Maria, Deus é mais. A terceira coisa, ó, o dedinho aqui, ó. A terceira coisa que eu digo para vocês é: pode ser que seu modo esteja, algum modo esteja danificado, né? Pode acontecer isso, né? Entrar em proteção, né? Uma das causas pode ser a alimentação, como eu falei para vocês, mas pode ser que seu modo já tenha dado pau, né? Se você tem um modo, se você tem dois, preste atenção se ele está entrando em proteção em todo tempo, né? No meu caso, já aconteceu isso, do meu modo tá entrando em proteção, então 3 vezes, cara. Tem uma vez que eu tava no interior, passei uma vergonha da bexiga. O modo não ligou nem a pau. Tanto que eu desliguei o som, fiquei logo invocado. Desliguei o som, fui embora. Quando foi com uma semana eu liguei de novo, tava tudo ok. Aí eu conversando com um amigo meu, ele disse que era o cooler, né? O cooler tava, por exemplo, o modo percebe que tem alguma coisa errada. Era o cooler sujo. Tem um ventiladorzinho do amplificador, tava sujo.
Aí eu tirei, dei uma limpeza nele, botei um pouquinho de óleo, óleo Singer, né? O pessoal fala, bota só um pouquinho, não vai remedar não, porque se tu botar demais pode melar o modo todo, aí fica pior, viu? Só bota só uma gotinha, tira aquela borrachinha do cooler, entendeu? Tem uma borrachinha, você tira, bota só um pinguinho ali, fecha a borrachinha, fecha tudo para não entrar óleo no modo, né? Todo na placa, se entrar na placa já era. Então, quando eu fiz isso, nunca mais meu modo parou, né? Eu já vendi até esse modo. Presta atenção se seu modo, uma característica aí, se o seu modo tá. Não tem? Às vezes quando tu liga teu som e o modo era do grave, né? Fica. Ali é sinal, meu amigo, que o bicho tá seco, feito língua de papagaio. Então, presta atenção nessas características aí. Meu resolveu, né? Tava tudo ok, deu a limpeza no modo lá dentro, né? Passei um pincel, não tem aqueles pincel de tinta? Só que não vai passar com tinta não, pelo amor de Deus. Deu uma limpeza dele, assopra e tudo e bota um pouquinho de óleo no cooler. No meu caso, resolveu isso, viu? Mas pode ser que, no caso do seu som, pode ser que alguma coisa esteja danificada no modo. Presta atenção. E uma coisa que eu não faço, né? Ou eu levo para autorizada, né? Se alguma coisa acontecer com o amplificador, eu, particularmente, opinião minha, eu levo logo para autorizada para ver lá, ou eu compro outro. Porque esse negócio de mandar ajeitar modo, geralmente danifica de novo, né? Eu mesmo, eu já mandei muito amplificadores para coisa lá da minha casa, não. Minha cidade mesmo, pouco tempo queimava, cara. E só queima na hora que a gente tá ligado o som que tá, o negócio tá bom. Né? Teve uma vez até que acabou um fim de ano meu. Mandei ajeitar esse modo, tocou. Quando foi no final do ano, a melhor coisa, aí o bicho parou. Ô, rapaz, raiva, eu digo, bah, nunca mais eu compro porra usada. E ainda comprei depois. E esse modo veio pior do que eu não sei o que lá. Então, eu particularmente, quando o modo meu queima, eu mando logo para autorizada se tiver na garantia ainda, ou compro outro. Ai, fazer raiva ao diacho, rapaz. Ora, mano. É que dá raiva, dá raiva. Então, a quarta coisa que pode acontecer com o seu som é um modo danificado ou alguma peça que tá queimando ali e pode estar entrando em proteção dos seus modos, viu? Tamo junto. O que eu falei tamo junto, né? Não tem nada a ver. Não acabei o vídeo. Tem a última coisa, meu amigo. No meu som era isso. A última coisa, a quarta coisa que acontecia com o meu som. Era a fonte, gente. A fonte estava com defeito e eu não sabia. Quando eu peguei meu som, não sabia de nada, meu. Eu não sabia nem ligar o par. Eu ficava procurando onde era o botão ligar o par. Então, meu som queimava demais porque a fonte, ela ficava em 12 e pouco. Aí quando eu aumentava o som, ela descia para 11 e pouco. Cara, meu som queimava dia e noite. Toda vez quando eu ia pro interior, que interior tem a energia mais baixa ainda, né? Meu amigo, queimava meu sono mais. Queimava, eu passei foi tempo. Eu ia falir. Eu tava quase falindo, meu amigo. Todo final de semana era um reparo novo, alguma coisa nova. Aí, essa fonte minha, como se ela parou. Graças a Deus que ela parou. Parou mesmo, não pegou fogo não, graças a Deus. Ela parou. Aí eu mandei um técnico mexer. Aí a salvação, sabe o que foi? O cara da eletrônica me deu a fonte dele pra me usar até, né, eu ficar sem som. Aí, quando eu botei essa fonte, eu percebi que o som tava mais parando. Metia cacete e o som parava. Ficava ali, mais baixo, 13 e pouco. Aí eu percebi, o cara é a fonte, rapaz, é a fonte. Aí foi, dei uma pesquisada, né? No tempo eu comprei a fonte da JFA, né? Comprei a fonte. Ainda hoje eu uso no meu som. Cara, pronto. Resolveu o problema. Era a fonte. Então, quando seu som desliga, pode ser que você precise de uma fonte maior no seu sistema, viu? No meu caso, foi a fonte. A partir do momento que eu botei uma fonte maior, que minha bateria também não tem uma amperagem boa, né? Olha, ó. Já mexe lá com o começo do vídeo lá que eu falei sobre não ter a bateria legal. Eu sou culpado nisso. Mas eu tenho uma fonte que segura, né? No tempo eu comprei uma fonte de 120, né, da JFA. Acabou o problema, nunca mais queimou o meu som, né? Às vezes a energia tava, eu ia pro interior, a energia tava baixa, mas mesmo assim não queimava mais. Mas também essa questão de queima é a regulagem que você usa, viu? Não é só porque tá queimando seu som, pode ser a regulagem que você usa. Se você dá mais ganho ali numa peça e mandar mais voltagem, pode ser que seu som esteja queimando por causa disso, né? Minha corneta mesmo, ela queimava muito também, né? Uma das causas era a regulagem mal, mandava muita energia, né? O level ali do amplificador deixava topado. Não tem um levelzinho? Deixava ele topado. Aí com pouco volume que você dá ali, já manda tudo para a peça. Então era uma das causas também que queimava meu som demais. Mas essa questão de som ficar desligando, aí com certeza tem alguma coisa errada. Entendeu, gente? E pode ser essas quatro coisas aí. Se você tiver, né, outra opinião sobre isso, o que aconteceu com o seu som, o que é que resolveu, deixa o teu comentário aqui. Eu sou Railanson e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo, espero ter ajudado, né? E se você tiver qualquer opinião sobre algum tema aí que eu possa trazer para cá, né? Alguma pergunta, fica à vontade nos comentários aqui. Chama na pressão. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado. Tomara que dê certo o seu som. Acho que é fumo demais, a gente leva, viu?
Som da raiva, minha amiga. Ave Maria. Deus, tamo junto.